Então, meu nome é Felipe Covara Teixeira, sou fotógrafo e professor, idealizador aqui do projeto Combina com Foto, um projeto itinerante de fotografia e educação numa Kombi. Fotografia, então, ela entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos de idade. Fui assistente de fotografia de um fotógrafo de casamentos. Ele atuava na próxima igreja do bairro onde eu morava, aqui em Blumenau. E eu comecei segurando aqueles flashes, que era uma bateria, um refletor prateado assim. Então eu fazia a iluminação de fotos de casamento, batizado, primeira comunhão. Fui evoluindo para a iluminação de vídeo, onde eu segurava uma extensão, um cabo pesado de quase 100 metros e fazia iluminação de vídeo também para esses mesmos temas, até receber uma câmera, que inclusive é essa daqui, para fazer a fotografia desses eventos como um segundo fotógrafo. E aí, depois que eu tinha essa câmera na mão para fazer os trabalhos, eu levava ela para outros lugares e assim fui aprendendo a fotografia até virar profissional, enfim, e tá aqui, né, como professor de fotografia agora. A ideia do Combina com Foto veio depois da aquisição dessa Kombi, que já estava assim adaptada para viagens. Foi um achado, né, ela apareceu na minha frente assim como um presente de Natal, realmente foi em dezembro. E aí na primeira viagem que eu saí de Blumenau e fui até o Chuí, divisa Brasil e Uruguai, com aquele sonho de conhecer o Brasil de Oiapoque ao Chuí. Enquanto paradas para pernoitar, para fotografar, as pessoas vinham até a Kombi, olhavam, né, a Kombi, chamava atenção, a Kombi adaptada. Isso foi em 2012. Perguntavam o que eu estava fazendo, de onde eu vinha. E eu falei, não, estou viajando aqui, eu quero conhecer a divisa do Brasil com o Uruguai, né, conhecer o extremo sul. E estou fotografando, poxa, que legal. Daí, posso ver tuas fotos? Daí eu mostrava as fotos. E o pessoal achava muito bonita. E eu ensinava a fazer um contraluz, um pôr do sol, uma foto de movimento. Eu dava dicas de fotografia porque eu já ensinava fotografia. E essas cenas se repetiam muito, assim. Então, todo lugar que eu parava para pernoitar, as pessoas vinham ver a Kombi. Eu falava da Kombi, falava de fotografia, ensinava fotografia. E isso foi um movimento. Foi onde eu tive a ideia, então, de adaptar a Kombi, além dela ser Kombi para viagens, como essa Kombi Estúdio, Kombi Sala de Aula, ensinando fotografias nas viagens, nos lugares onde eu paro, enfim, né? Foi assim que surgiu a ideia, a partir do próprio acontecimento, né? De juntar as três coisas que eu gosto de fazer, que é viajar, fotografar e ensinar tudo dentro dessa Kombi. Desde pequeno mesmo, assim, eu sempre fui muito inserido na natureza, né? Isso veio da minha família, né? Por parte até do meu pai, muito campeiro, assim, de final de semana a gente ir para a natureza para desfrutar dela. Então todo esse cuidado, até mesmo de usufruir da natureza e já recolher o lixo que estava lá ou ajeitar alguma coisa que estava depredado, isso já foi inserido desde o início. E depois, quando eu comecei a fazer trilhas na natureza, a fotografar a natureza, eu continuei com esse movimento, um movimento particular mesmo, de fotografar enquanto registro da beleza da natureza, mas fazer o cuidado daquele lugar. Então isso já estava dentro de mim. E aí quando eu comecei a entrar no meio educacional, que a fotografia virou meu instrumento de interlocução, de comunicação, eu usei essa ferramenta, que é a imagem fotográfica, como forma de consciência ambiental. Então, mostrando fotos belas da natureza, mas também fotos impactadas, para que isso cause uma reflexão dentro de cada um. Olha, fazer a fotografia com propósito social, para mim, é mais que eu fazer a fotografia.
Eu acho que o meu protagonismo vai quando eu ensino, quando eu dou alguma dica, quando alguém que absorve a informação que eu passei faz a fotografia. Eu acho que a fotografia feita pelo olhar do outro é o meu movimento. E quando ele se sensibiliza para fazer o registro e já tem a reflexão de que aquele registro ele pode transformar, modificar um eixo socioambiental, eu acho que aí é onde eu vejo que a minha missão está sendo mais bem feita, assim. Ó, dá até arrepio aqui no braço, porque eu tenho algumas histórias assim bem relevantes. Teve uma cena que foi uma das primeiras oficinas que eu ministrei, foi em Blumenau, na praça do centro da cidade, que é onde teve uma senhora muito humilde, assim, que ela não entendia nada de fotografia, mas ela tinha muita curiosidade em aprender e tinha uma câmera fotográfica que a filha dela deixou em casa. A filha dela, ela partiu, ela fazia uns 2 anos que não via a filha, talvez até mais, e trouxe aquela câmera para ver se funcionava, para ela aprender a fotografar. E a câmera funcionava, só estava com a pilha descarregada, eu coloquei pilhas e quando eu botei as pilhas na câmera, tinha fotos da filha dela que fazia 2, 3 anos ou talvez mais que ela não via. Então ela se emocionou muito com as imagens que estavam lá registradas. Um impacto pessoal, mas que foi muito significativo para mim. E outras no contexto assim de lugares, né, onde teve um movimento. Em Minas Gerais eu fiz uma atividade numa comunidade rural lá que não era muito assistida e o fato da oficina ir para lá, né, a questão da Kombi gerou um movimento de mídia. A mídia foi lá cobrir e teve toda uma valorização daquele lugar que 1 ano depois, quando eu fui, eles reformaram um centro cultural, fizeram movimentos sociais com as senhoras e com as crianças do local, ou seja, porque teve um projeto, teve alguém que foi lá fotografar, foi lá atender, então assim, em 1 ano teve uma visibilidade e uma transformação muito legal daquele espaço. Então assim, isso foi um reconhecimento também de trabalho que não é o meu propósito diretamente, mas quando ele ocorre, ele é fantástico. A palavra desafio já é uma palavra desafiadora, né? O que é uma barreira? Enquanto projeto, uma das barreiras é a distância dos lugares que eu quero alcançar, né? Viajar com essa Kombi por dias, né? Enfim, rodovia, estradas, né? Pernoites, é todo um desafio. Enquanto às vezes acesso às comunidades também tem muita dificuldade, não pela comunidade em si, mas pela questão burocrática de conseguir o acesso a ela, sabe, pelo poder público. Isso é um desafio, mas eu acho que o principal, no meu caso, é a questão de recurso, né, financeiro para poder fazer as oficinas de forma gratuita, acessível para a comunidade. Então eu preciso de incentivo, preciso de apoiadores, patrocinadores, enfim, de recursos para poder realizar essas oficinas. Coisas que podem acontecer para a gente estar vivo, né? Então, desafios são diários e a gente tem que superar cada dia que acorda. Então, a fotografia, enquanto instrumento de transformação, inclusão, ela é uma ferramenta poderosa. Diversos fotógrafos no passado, atualmente, né, a gente tem referências fotográficas aí que registraram comunidades, que registraram situações naturais degradadas, né, queimadas, incêndios, enfim, né, destruição, as próprias guerras. Então existe muita a fotografia, né, na questão documental, questão memorial, ela transforma porque ela impacta. Ela é uma ferramenta poderosíssima, assim. E hoje, né, com o registro acessível a quase todas as pessoas, a gente tem documentos diários do cotidiano que se tornam ferramentas de comunicação, transformação, de inclusão. Então, enquanto mensagem, a fotografia ela é um meio poderoso de transformação e inclusão.
eu acho que a primeira responsabilidade é, enquanto educador, né, enquanto protagonista, assim, é o espaço de fala, o poder da nossa fala enquanto reflexão dentro de cada um, né? Então, o que a gente fala, o que a gente conduz é uma responsabilidade social. Outras as nossas ações, né, as nossas atitudes, né? Não adianta a gente pegar e falar e não agir. Nem todo mundo é perfeito, mas a gente tem que ser responsável, né? Então, o que a gente produz, a gente tem que refletir sobre, né? E enquanto imagem também, né? O que a gente registra, o que a gente fotografa, o que a gente mostra, é um termo de responsabilidade, né? Enquanto espaço de fala, educação e profusão da imagem fotográfica. Creio que a mensagem que eu deixo, né, quando o projeto passa, assim, ela é uma mudança naquele lugar, sabe? Seja no próprio dia dentro de uma escola, né? Como entrar dentro de um pátio de escola, dentro de um saguão, assim, onde as crianças ficam totalmente eufóricas com aquilo, já é uma mudança no cotidiano do dia da escola, né? E com certeza fica, sabe? Já percebi que professores utilizaram minhas práticas em sala de aula, essa comunidade também que já se modificou a partir da presença do projeto lá. Então sempre existe um legado de mudança. Futuro. Eu tenho enquanto projeto, né? A palavra projeto, ela vem de uma vontade de conhecer o Brasil via terrestre com essa Kombi, viajando pelos locais, não digo mais remotos, mas que comunidades e cidades que não são tão conhecidas assim, fotografando os biomas, podendo realizar essas oficinas de fotografia de forma gratuita, acessível para essas comunidades. E quanto sonho é poder fazer mesmo isso, né, com recurso, que as viagens sejam tranquilas, não tão onerosas, que eu possa realizar o projeto em âmbito nacional mesmo, assim, isso é um sonho, sabe? E atender em comunidades que não são tão assistidas e fotografar e me relacionar com os biomas do país. Fotografia é um instrumento de lazer, é um instrumento de expressão, é um instrumento de memória, é um instrumento de comunicação, de educação. Utilize a fotografia para registrar os seus melhores momentos, poderem se comunicar, se expressar, e aproveitem o momento fotográfico para se relacionar com as pessoas e com o meio ambiente onde você está inserido. Assim, não só fotografa para registrar, né? Fotografa para sentir mesmo, assim, aquele lugar, aquela presença, né? A pessoa que está ao teu lado, aquele momento em família, aquela viagem maravilhosa que tanto sonhou. Então, viver o momento. A fotografia é o registro daquele momento, mas viva o momento, né? Então, essa é a mensagem e sejam felizes.